Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Bora Falar de Negócio, terceira temporada. Iniciamos com Geraldo Rufino, eu estava sozinho nessa bancada. Daniel, você estava pra praia mais uma vez? Não, eu estava em férias sabáticas. Ah, entendi, um ano sabático. Esse ano vai ter outro ano sabático? Daqui uns dias. Ah, estou lascado, vou trabalhar sozinho mais uma vez. Mas o meu patrão, ele pode. E hoje temos mais um convidado, segundo episódio, com um cara que... Peso, né? Um paranavaense de peso aqui. Vou deixar você apresentar ele. Então tá bom. Hoje nós vamos ter oportunidade aqui de conversar com um cara fantástico. Conheci garoto, foi meu aluno no ensino médio. Foi um grande atleta profissional, jogou em grandes clubes do Brasil, do mundo, e hoje faz um trabalho diferenciado aí. Ele vai falar um pouquinho disso, sobre o trabalho que ele tem feito aí, trabalhando principalmente carreiras de atletas. Nós vamos ter oportunidade hoje de falar com Danilo Avelar. Ei, Danilo, prazer receber você aqui nessa bancada. Obrigado, agradeço aí o convite. Já gostei do nome, bora falar de negócios. Sim. Direto e reto, né? Falar Sim. de negócios. E fico feliz a gente trocar um papo aqui legal. Raramente estou em Paranavaí. E quando eu venho, eu consigo desacelerar um pouco a mente. Porque hoje eu moro em São Paulo e lá é tudo no 2x, né? A gente fala que é tudo no 2x lá. Então eu consigo desacelerar, ver as origens, passar na frente dos colégios que eu estudei, rever as memórias. E também prospectar negócios, falar de negócio, né? Então... Legal. Um papo de qualidade. Show. Então, vamos começar. Fala um pouquinho quem é o Danilo Avelar. Paranavaense. Paranavaense. Da terrinha, pé vermelho, que a gente costuma falar. Enfim, joguei bola a vida inteira, sem saber que seria um jogador. Um pé queimado, 9 meses sem andar. Família grande. A gente é uma família, eu costumo falar aqui nos encontros de natais, é uma média de umas 80 pessoas. Eu sei o que é isso. A minha também. Só pra audiência, quantos irmãos você tem? 11. Ah, Aí, ó. tá bom. Então, Essa era a média. Seu pai perde pra mim. Perde. Tenho certeza. Exatamente. Lá é juntar o pai e mãe, dar uns 15 tios lá, uns 35 primos, agregado e assim vai. Então, eu sou daqui, cara, sempre me dedicando ao futebol, aliás, ao esporte, né? Sempre fui do esporte. E também estudando, isso é paralelo. Mas seguindo o padrão, sem saber de fato o que seria. E aí a vida vai nos dando oportunidade, a gente vai se preparando. Então, saio muito cedo, né, de Paranavaí, já com 15. Quando eu saio da São Lucas ali, né, saudosa São Lucas, começo a me estimular, né, nos testes, nas peneiradas aí que tem pelo país. E eu começo a sentir um gostinho de que acho que eu vou ter que sair da terrinha e ganhar o mundo. E depois a gente volta aqui e vê o que acontece. Então esse foi o comecinho da minha trajetória até os meus 16 para 17 anos, onde eu vivi aqui intensamente Paranavaí, aí depois saí fora. Ô, João, eu sei uma história dele e eu vou pedir para ele confirmar aqui no ar. E o pai dele tá ali assistindo a entrevista, né? O pai dele vai olhar também e Não dá pra cortar, vai hein? lembrar disso. Quem me contou isso foi a mãe dele, né? A sua mãe trabalhou comigo na Fafip Isso. durante muitos anos e uma vez ela me contou essa história, eu queria que você confirmasse. Parece que você foi jogar uma época em Santa Catarina, né? E acho que você ligava para ela e parece que mentia exatamente como é que estavam as coisas lá. Porque eu sei que o começo da vida de atleta, Danilo, não é fácil. Não. É difícil, o cara tem que dormir em vestiário, o cara tem que dormir em alojamento em condições muito difíceis. Muito. E ela me contou uma vez uma história. Como é que foi essa história? Fala pra mim. Justamente isso, porque assim, eu falo que o futebol, na maioria dos atletas, vem de origem humilde, né? Isso é unânime. E alguns poucos privilegiados, como eu, que venho de uma estrutura de família boa, acaba sendo inserido no futebol também. Porém, assim, era um mundo que, se você demonstrasse uma diferença de classe para o outro, já era meio rejeitado, não era bem aceito, então você ficava meio assim. E eu tinha esse receio de demonstrar que eu tinha uma capacidade um pouco acima financeira. Mas eu não sabia utilizar isso a meu favor, né? No caso, talvez dividir uma pizza, comprar um negócio, porque realmente os meninos não tinham, né, uma necessidade boa. E os alojamentos debaixo de estádio, em beliches que você divide com 4, 5 pessoas. Os alojamentos não são dos mais, né, precários, aliás, é dos mais precários. E quando eu fui para Joinville, a gente morava numa casa
E tinha aproximadamente ali, acho que 2, 3 categorias, então a gente estava falando de uns 30 meninos. Numa casa só. Uma casa só. Só que na casa principal, que basicamente são 4 suítes, coloca aí, ficavam os mais velhos, os juniores. Cada suíte devia ter umas 2 beliches e ali ficava. Os mais novos, que eram nós, ficavam na edícula, na parte de trás, que era uma edícula grande e que era só uma salona dessa que tinha 6 beliches. Então, ou seja, era um espaço desse tamanho, dormia 12 atletas, sem armário e com um banheiro. Então, a cada 2 dias, uma dupla fazia a higiene do banheiro e a higiene do quarto. Então, tudo bem. Quando você é novo, você vai indo, se virando. Não era das melhores condições, mas você tá com vontade de crescer, se aceita. Só que quando eu ligava para meus pais, na época eu não tinha celular, né? Tinha que ir no orelhão, tinha que ir na lan house. Falava, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que não tava tudo bem, tudo certo. Lógico, a gente passava umas necessidades, só que sim, dava para sobreviver. Se fala a verdade, ela ia atrás. Ia atrás. Ia te buscar lá. Exatamente. Tanto que às vezes que eles iam, eu não deixava. Eu lembro que uma vez minha mãe foi na frente do alojamento, eu não deixei ela entrar. Porque se ela entrasse e visse a situação, muito provavelmente ela ia me tirar de lá. Então eu não queria provocar essa situação. Então a gente vai, né, convivendo com situações ali, e que é o que o futebol tem. Né? Futebol, talvez hoje a base permite uma coisa ou outra, mas não é. E é ali onde cria realmente as essências, as raízes. Então nesses meus primeiros contatos, onde eu saio de Paranavaí, tinha uma casa boa, um conforto, para me desafiar num lugar desconfortável, é chocante. Só que assim, graças a Deus, eu não senti tanto. Eu sabia que meus pais iam sentir mais. Só que, lógico, todo pai quer o melhor pro filho, né? Só que eu consegui suportar. Então eu acabei encarando ali, só que eu não deixava eles entrar não. Falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E nem tava. Às vezes não tinha água para tomar, tomava da torneira. A comida era do almoço e não tinha mistura. E aí vai. Lembro que uma vez eu tava em Cascavel, fui fazer um teste. E a gente tinha o café da manhã, o almoço e a janta. Só que a janta nos alojamentos são 6 horas da tarde. Porque a maioria estudava à noite. No caso, eu estudava à noite. Então eu tinha que treinar de manhã à tarde. Bem cedo para ir para a escola. Bem cedo e tinha que correr para a escola. E aí, então você almoça, você janta muito cedo. Só que, cara, dá umas 9 horas da noite, você tá com fome. Atleta ainda, moleque, tá com fome. E nesse lugar em Cascavel não tinha um lanche depois. E ninguém recebia dinheiro, ninguém tinha dinheiro. E não dava para você sair do alojamento, eles fechavam o portão. A maneira que tinha de matar a fome, que eu aprendi com o pessoal, eles tinham um saco de açúcar e um saco de aveia. Aí misturava na mão, assim, açúcar com aveia, misturava e jogava pra dentro. Pra dar uma saciedade, pra dormir e conseguir no outro dia tomar o café da manhã. Aí na hora que eu olhava, eu falei, meu Deus do céu, olha isso aqui. E aí você vai aprendendo, você vai se virando e tudo mais. E mas eu tenho certeza absoluta, Danilo, que isso tornou você um homem diferente. Porque as dificuldades para todo mundo, independente da profissão que o cara escolha, ela torna a gente sempre de casco mais duro. Sim. Não é verdade? Sim. Talvez o que você é hoje, a personalidade que você tem, o cara que você se tornou, né? Talvez, né? Se tudo isso não tivesse passado, você tivesse ido já para um grande clube, já tivesse chegado num alojamento com ar-condicionado, com 3 ou 4 refeições por dia, talvez o Danilo não fosse o que o Danilo é hoje. Com certeza. E é engraçado porque depois o tempo te mostra, né? Sempre o tempo te mostra, né? Os resultados. E a minha carreira no futebol, ela sempre foi desafiadora, sempre foi por obstáculos, por provações e sempre por muita insistência e persistência. E justamente isso, eu acho que lá atrás, né, Deus vai te preparando para se tornar uma pessoa, né, de personalidade forte, resiliente, porque eu nunca fui um craque do time, eu sempre fui aquele mais persistente, né, o famoso nota 7 que eu costumo falar. Isso vai te dando corpo, vai te dando substância, porque eu costumo falar que é no desconforto que você vira um leão. Né? No conforto você acomoda. E eu sempre busquei o desconforto para evoluir. Você fica mais atento, mais apurado, radar aceso, fica mais ligado, atento nos detalhes. Então a minha carreira inteira no futebol, seja nos momentos bons e nos ruins, ele foi sempre de detalhes, de atenções, de provações, de superações. Toda vez que eu estava no meu ápice, vinha uma provação, que era uma lesão. Então era uma superação para depois subir de novo. Então sempre foi assim, um balanço. Só que eu consegui fazer uma linha de cruzeiro, né? Sempre performando bem e mantendo a constância. E esse entendimento é muito difícil, principalmente você encontrar isso, acredito que nesse meio do futebol. E é o que você falou, né? Tudo que muito custa, muito vale, né? É bíblico. O Danilo, eu queria acelerar, eu queria ir no final para depois a gente voltar depois na trajetória. Bora. Pegando ali o seu pós-futebol,
Quais são os desafios, o que o Danilo tá fazendo? A gente te acompanha nas redes sociais, a gente vê que você tá em bastante eventos. O que o Danilo ele fez pós-futebol? Antes disso, eu queria pegar um gancho na pergunta do João. Como é que é essa decisão de eu vou parar? É difícil? Porque eu sei, cara, que atleta talvez seja uma das coisas mais complicadas, né? Porque você vê, eu tenho 59 anos, né? Eu sou professor há quase 40, né? E se Deus abençoar e eu tiver saúde ainda, eu ainda vou continuar sendo professor. Eu sou professor e gosto muito. Então é uma profissão que me permite isso. E a sua, que você escolheu, né, quando jovem, não permite isso. Não. Ela tem um prazo de validade muito curto, né? Para alguns atletas 15, 16, 17, 18, para alguns privilegiados, como a gente vê aí, um caso de um goleiro Fábio do Fluminense jogando com 42 anos. Guerreiro, tem 42, né? Guerreiro. Isso são outliers. Jogador de linha, então a minoria praticamente da impossível, né? Os goleiros ainda conseguem, né? A gente tem casos aí de goleiro com 44, eu lembro de um goleiro da Itália, né? Buffon. Isso, jogou com até... Mas como é que é essa decisão? Como é que é a falação? Putz, vai ser o ano que vem. Não, vai ser agora. Eu acho que daqui 2 anos. Como é que é esse momento na cabeça do atleta? Eu acho que é muito difícil todo mundo entrar num comum acordo de uma resposta, porque isso é muito particular. Eu acho que eu gosto de olhar sempre as coisas positivas. E o lado positivo disso é que quando um atleta começa na carreira, ele sabe que tem um fim ali. Você não sabe quando vai ser seu fim como professor. Você pode estender até quando você bem entender. O jogador não dá. Ele tem um prazo fisiológico que vai até certo ponto. Então é impossível o atleta falar, não, eu vou levar aqui na boa, no banho-maria, porque lá com os 30 eu começo a dar um gás. Não dá. Ele sabe que com 30 em diante a queda, e é estatístico, a queda de rendimento cai absurdamente, a não ser o altíssimo nível que Cristiano Ronaldo, e aí, enfim. Gilmar. Não. Então, eu sempre tive essa consciência que não seria para sempre. E durante a minha trajetória de futebol, lógico, eu sempre fui um cara muito apaixonado por futebol, mas não sei o porquê, eu também fui muito apaixonado pelo empreendedorismo. E aquilo me caminhou paralelo. Então eu tive sempre muita clareza de aonde eu estivesse no futebol, eu saberia que ia ter um prazo, porém eu ia ter um ganho, uma porta aberta para outros negócios. Então eu meio que usei um negócio para fortalecer outro. Eu tive essa clareza. E eu acho que isso é um dos motivos que eu estou, né, nessa frente de educacional para os atletas, porque se o atleta não tiver uma consciência de que vai acabar com 35, 36, ouso dizer que as novas gerações não passarão de 34, 35 anos, porque está cada vez mais fisicamente exigente muito o futebol, intenso, muito né? intenso. Se corre muito hoje na partida. Né? Você joga cada 2 dias. Então não tem como, assim, né? Muita intensidade. Se pegar 20 anos atrás, a média de quilometragem por jogo era 7, 8. Hoje é 12. Né? Muito mais jogos. Então, não vai dar. Então, o atleta ele tem que ter essa consciência do que fazer depois. E eu me preocupava com isso. Falei, eu sei que não vai ser para sempre. Eu sei que eu não vou ser um cara de salários astronômicos, como todo mundo vê. Eu sei que eu vou ter que cavar muito bem meu lugarzinho para ter uma credibilidade, uma relevância. E se tudo é certo, Deus abençoar, eu vou ser campeão no time grande. Eu tinha essa consciência. Porque desde sempre eu sabia que eu não era o cara do time. Nunca bati no peito e falava, não, eu resolvo, eu sou o cara, eu sou foda, tá. Não. Eu andava com os caras, eu andava com nota 10 e eu consegui crescer com eles, eu fui aprendendo com eles. Eu tive essa consciência e essa humildade de entender. Então eu sabia que tinha um prazo curto. Então quando eu saio, né, com 20, 21 anos, vou para a Europa, surpreendentemente, apareço lá na Ucrânia, muito rápido as coisas acontecendo, e eu começo a viver dia após dia, tô na Ucrânia, Alemanha, depois Itália, depois França, e passou quase 9 anos, opa, peraí. 28 anos para 29, eu tenho mais uns 6, 7 anos ali, ninguém me conhece no Brasil, se eu voltar ao Brasil, o que eu vou fazer? Aí quando eu falo essa pergunta, o que eu vou fazer? Aí começa a me dar ansiedade, eu falo, e agora? Não sei se eu vou conseguir estudar, não sei se eu vou conseguir ir para uma universidade depois de parar, não sei se vou fazer direito igual meu pai é advogado, eu não me via nessas situações. Minha família não mexe com boi, com terra para tocar, então eu não me vi em nada. Eu falei, então eu preciso me provocar com alguma coisa. E paralelo como eu me empreendi e fiz negócio, eu falei, bom, é o mundo do empreendedorismo que eu vou estar. Porém, é um mundo de muita incerteza, é um mundo difícil, é um mundo diferente. E o atleta é acostumado com o quê? Com tempo de contrato. Faça sol, faça chuva, neva ou não, ele vai ter o seu salário garantido.
Se ele machucou, ele vai ter o salário garantido também. Ele consegue ter uma projeção de 2 anos, por exemplo, em 2 anos eu tô aqui com contrato no Corinthians, tudo bem. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que ganhar meu espaço para eu continuar com um contrato bom. Mas eu sei que eu tenho 2 anos. Agora, no mundo do empreendedorismo, não tem isso. Né? É lenha todo dia. Então, eu tive essa preocupação. E aí, quando eu venho para o Corinthians, estrategicamente... Você com? 29. 29 anos. 29 anos. Eu chego no Corinthians estrategicamente por 2 propósitos. Para ter reconhecimento nacional e abrir portas para negócio. E também para pelo lado pessoal, que eu precisava estar num clube grande e no Corinthians, que é o meu time do coração. Então deu certo as 2 coisas. Então eu usei o Corinthians muito bem para me performar, me mostrar meu lado profissional, ganhar títulos e importância, mas também para abrir portas para negócios, que é o que eu estou colhendo fruto agora. Porque o Corinthians tem muito poder de fechar contrato, de abrir negócios, de fechar negócio também. Então eu usei essa estratégia, eu tive essa atenção. Porque quando chegasse 35 anos, e lá com 28 para 29 eu falei, com 35, se eu estiver bem financeiramente, se eu estiver tranquilo, se minha atual situação no futebol estiver mais em declínio, aí eu paro. Aí eu vou me ressignificar. E aí quando eu saí do Corinthians em 2022, que eu vou para o América Mineiro, eu senti que começou a descer a ladeira. Financeiramente, de qualidade, já tinha 3 lesões, meu corpo mudou, eu pesava tantos quilos, passei a pesar mais, eu comecei a ter mais dificuldades em campo, que é coisa que eu não tinha. Eu comecei a perceber fisiologicamente que eu não estava sendo o mesmo cara que antes. E dali em diante ia ser só ladeira. Só ladeira. Lógico, se eu estivesse ainda no Corinthians, ganhando igual os caras ganham, tantos milhões, meu amigo, vai embora. Vai embora. Só que não era a minha situação. Então, como eu tinha... E por sorte que não era a minha situação, que eu tinha me preparado lá atrás. Então, como eu fui me preparando, fazendo negócio, fazendo os investimentos, fazendo conexões, abrindo negócio, quando chegou com 35, eu tive a tranquilidade, que foi exatamente o ano passado, exatamente nesse período, foi ali para abril, maio, que eu ainda me permiti 3 meses do ano passado buscar algum time, alguma coisa, e aparecia situações até que legal, mas que eu ia gastar mais tempo longe da família e dos negócios do que de fato jogando bola. E aí quando eu percebi isso, falei assim, futebol não faz mais sentido para mim. Eu vou estar sendo ingrato comigo mesmo se eu ficar jogando futebol por jogar, se eu não conseguir entregar 100%, então para mim não faz sentido. E aí eu começo a fazer uma transição automática, ou seja, eu falo que eu faço uma analogia igual ao DJ. O DJ ele nunca acaba uma música para começar outra. Ele faz a troca durante. Pega os últimos segundos da música e já vai. Começa tocando outra. Por quê? Porque eu fiquei preocupado e é a grande preocupação que acontece com os jogadores. Quando ele para e tira um dia para descanso, que esse um dia vira uma semana, que vira um mêsinho sabático, que vira 6 meses, que vira um ano. O atleta com dinheiro no bolso e na conta, sem saber o que fazer, é risco. Porque a chance dele fazer movimentos aleatórios ou por impulsão é muito alta. Então eu não queria ter assim, 1 minutinho de descanso. Eu já queria estar envolvido com alguma coisa e aí foi onde foi acontecendo. Então assim, eu não senti um peso de parar. De verdade, eu não sinto saudade de futebol hoje. Muito pelo contrário. Sinto saudade de algumas coisas que acontecem no futebol. Mas assim, ter a rotina, a intensidade, jogar, concentração e viagem, e joga, ingratidão e cobrança. Para mim já deu. Tipo assim, missão cumprida. Agora, o meu legado é contribuir com o ecossistema do futebol para tornar ele melhor, mais atrativo, mais assistido, mais entendido. Porque eu acho que aí é o meu papel, é o papel dos ex-atletas. Ajudarem a melhorar o futebol quando você parar com o futebol. Seja de qualquer forma. Então, por isso que para mim soou tranquila essa transição, né, do que eu estou fazendo. E o Danilo, ele tem uma característica, pelo menos... Primeiro um adendo do que ele falou, né? Você viu que ele falou que o jogador com 30, depois ele vai caindo, né? Então assim, eu ainda tô no meu auge como atleta. E ele chegou no Corinthians quantos anos? 29. Você ainda tem chance. Lógico, já viu meus gols? Já viu meus gols? Não. Então. Vamos continuar. Mas eu quero pegar... Isso aqui é uma coisa séria, João. Você não gostou do meu lance de futebol? Isso aqui é um lugar sério, ó. Bora falar de negócio, vamos. Ele vai me agenciar. Mas pegando o gancho ali da característica do Danilo em si, ele sempre foi muito comunicativo. E eu sempre ouvi isso nos comentários, nos programas de televisão, enfim. Você acha que a comunicação te abriu portas? Porque Demais. você é muito comunicativo. Demais. Assim, o jogador... Por exemplo, por que a gente vê pouco jogador agora tá um pouco mais. Mas, por exemplo, eu fui o primeiro jogador do Brasil no podcast. Foi no Podpah. E depois fui no Flow. O Corinthians fez um away para não ir. Porque ele ficou com medo
de eu ir num ambiente podcast onde você tem liberdade para falar e falar alguma besteira. Por isso que os jogadores são muito travados pelas assessorias só com perguntas e respostas à borda de campo, coisas relacionadas ao esporte, porque é mais controlado. Então o jogador ele cresce ali naquela bolha sem ele abrir a cabeça para o negócio, sem ele falar. E o jogador quer falar demais. Todo mundo tem suas dores, seus negócios, seus investimentos, suas perdas, suas traições. Tem tudo, tem muita história por trás. Só que ele não consegue se expressar. E eu, pelo contrário, eu acabei quebrando um pouco isso. Sei lá o porquê, seja por questões familiares ou porque realmente é a minha personalidade de falar, mas eu fui muito esse cara comunicativo até nos bastidores, nos vestiários. Então, sempre, por onde eu passei, eu consegui ser capitão, eu chamei as responsabilidades, eu consegui ajudar um, ajudar outro. Seja porque talvez eu tive uma família estruturada, tive um ensino privilegiado em relação aos outros, e isso a longo prazo dá diferença. E aí sim, para os negócios também dá diferença. Hoje, onde eu sento, eu almocei com o Benchimol da XP. Eu almocei com o Salute do BTG. Falar que um ex-jogador pode sentar com os caras e trocar uma ideia de CEO para executivo, cara, é uma coisa absurda. Mas eu consigo ter essa troca porque talvez justamente o que você falou. Consegue se comunicar bem. E isso vai abrindo as portas, vai fazendo o cara do outro lado. Putz, o que ele tem a mais que eu posso extrair? Que legal, e eu não sabia. E realmente o jogador fica mais engessado aquelas perguntas e respostas e não dá tanta liberdade para ele falar. E tem muita coisa para ele falar. Então, eu acho que isso acaba sim também, por eu ter sido sempre um disruptivo na parte de comunicação, acaba gerando interesse. Acaba gerando atratividade para outros negócios, para a própria televisão, para próprios eventos. Hoje eu dou palestra, dou mentoria, porque não é fácil você, vida inteira, você ensinar alunos, você ter a comunicação para ensinar as pessoas, não é fácil. Né? Tem que ser muito bom. Então, é uma responsa legal, mas eu gosto. Eu gosto muito porque eu falo que o futebol, a parte assim, se a gente tirar a parte da paixão e olhar os pilares, ele é exatamente como uma empresa, exatamente como qualquer outro negócio. Tem muito ensinamento que o futebol mostra de pressão, de concorrência, de competitividade, de cobrança, de exposição de mídia, de administração, de finanças, que se leva para uma vida real. Só que é muito mal explorado esses pilares. Por quê? Fica só no resultado. Ganhou, sempre. Tudo bem. Perdeu? A merda. Sim. Então, dá uma dó. E é por isso que eu fico assim, não, gente, o futebol, dá pra você assistir o futebol melhor, mais saudável, mais divertido, mais legal, mais feliz. Né? Porque tem muita coisa lá dentro que, recentemente, eu tô até fazendo um podcast, eu tive o Romero, tô ajudando ele nas consultorias de negócio, e ele começou a contar uma história da família dele. Eu fiquei assim, 30 minutos parado, correndo a lágrima. Eu falei, cara, você já contou essa história em algum lugar? Ele falou, não. Eu falei, pelo amor de Deus, conta isso, é maravilhoso, que a história familiar dele, é dos pais que abandonou, muito legal, e ele vai contar no meu podcast. Então eu falo assim, olha que triste, a torcida não sabe a história de um cara que poderia realmente mudar a imagem de como a torcida apoia ele, que talvez isso pode fazer com que o jogador performe mais e o time ganhe. Você entende que às vezes uma perspectiva faz a torcida enxergar melhor, que manda uma energia melhor pro atleta, o atleta recebe melhor, ele vai performar mais, o time vai melhorar e todo mundo ganha. Só que hoje não, é muita crítica, cobrança, pressão, crítica, cobrança, pressão. Aí o jogador fica meio travado. Meio travado. Ô Danilo, deixa eu perguntar uma coisa pra ti. A partir de que momento que você estava na sua carreira, ou isso foi lá, não deve ter sido lá atrás, primeiro porque isso não tinha um peso tão grande, mas a partir de que momento que você começou olhar assim as redes sociais como uma grande ferramenta? Hoje eu vejo que os jogadores de futebol, todos, né, têm a sua rede social muito movimentada, com muitos seguidores, né? Hoje o Cristiano Ronaldo é um dos mais seguidos do mundo, o mais, né? Acho que o mais seguido do mundo no Instagram. Então a gente vê que todos os jogadores, eles começam a olhar isso, a postar, a colocar alguma coisa. E como você falou que sempre teve essa visão paralela ao futebol, já uma visão empresarial, e hoje as empresas não vivem sem uma rede social muito movimentada, como é que você tratou isso? Como é que você começou a olhar a sua rede social e a partir de quando você vem tratando isso? O legal é que eu consegui entrar no futebol e ver a história, por exemplo, do Instagram nascer, né? Então eu acompanhei desde o começo, antes tinha o Orkut, depois migrou para o Instagram e foi tudo mais. Então é uma evolução. Porém, é óbvio que a rede social ela é muito boa, porém ela pode ser uma assassina, né? Ela pode ser muito perigosa. Dúvida. Então, se tratando de Corinthians, por exemplo,
várias e várias vezes, quando a gente perdia, eu tinha que trancar os comentários. Porque eu sabia que vinha uma enxurrada de comentários negativos, mesmo eu tendo uma consciência boa, em algum momento ia me afetar, ia me incomodar. Então, para evitar, tranca. Então, o jogador ele acaba vivendo nesse ciclo assim, se eu me expor demais, se tiver na fase boa, tudo bem, mas se eu me expor demais na fase ruim, isso vai vir contra a minha persona. Então o jogador, isso aí é unânime, tá? É 99,9%. Ele sabe que a rede social é uma potência que pode ajudar ele, mas ele fica refém de resultado. Porque hoje se um jogador posta, sei lá, hoje estou fazendo a inauguração da minha loja de barbearia, e amanhã ele perde, perdeu porque que aquilo influenciou isso. Exatamente. Eu tive uma clínica de estética por 5 anos em São Paulo. Eu não divulguei. Divulguei muito pouco. Por quê? Porque às vezes eu ficava com receio de isso vir contra. Mas tá focado lá e não tá focado aqui. Pô, fez uma cagada, vou lá tacar uma pedra. Você fica nessas paranoias. Então o jogador ele fica meio refém dos comentários e do tribunal digital que é a rede social. Porém, não tem como você fugir. Não tem como você fugir. O jogador consegue quebrar essa barreira e dominar no peito e falar assim, eu não me importo, eu dou conta, e usa a rede social ao seu favor, explode. Aí entra uma tese muito legal que eu falo sobre os pilares, né, da empresa. Hoje, por exemplo, se uma empresa ela não tiver um setor administrativo bem alinhado, muito possivelmente vira uma bagunça, certo? Sim. O atleta, mesma coisa. Se ele não tiver um administrativo na carreira dele, vira uma bagunça. Se uma empresa assim, um financeiro bom não tiver bom, ela tem problemas financeiros. Falência, crise. O jogador é a mesma coisa. Se ele não tiver uma estrutura financeira muito boa na carreira dele, não vai funcionar. Uma empresa sem marketing hoje, cara, ela corre risco de ficar para trás. Você concorda? O jogador é a mesma coisa. Se ele não tiver um bom marketing, se ele não tiver usar bem as redes sociais, ele vai ficar refém só do resultado. E o resultado nem sempre é o mais favorável. Então ele tem que ter uma atratividade. Quando eu percebi isso, eu falei, opa, eu vou ter que dar uma mexida nisso aqui. Eu vou ter que quebrar barreira, eu vou ter que fazer algo diferente, eu vou ter que mexer alguma coisa. E é onde eu começo, uns 4 anos para trás, a mexer mais no Instagram, a colocar vídeos diferentes, a não colocar só resultados, só coisas de futebol. Porém, não dava para destoar muito. Não dava para ser muito familiar. Tinha que ser um mix ali para não dar confusão na cabeça do torcedor. Porém, 2 anos atrás, que eu realmente falo assim, agora eu vou ter uma transição de carreira, eu preciso fazer as pessoas saberem o que eu estou fazendo, qual que é a minha transição. E aí começa uma transição de sair o Danilo Avelar, ex-atleta, para ser um empresário. E as pessoas têm que entender isso. E muitos não aceitam. Começam o quê? A tirar, a perder seguidores. Porque, não quero mais ver isso do Danilo. Eu queria ver do Danilo que ele era de futebol. Não quero saber de negócio. Agora ficou mais claro. E as pessoas começam a vir pelo conteúdo, pelo interesse. O que ele tem? Por exemplo, jogadores antes nem me seguiam. Jogador que me seguia ou era jogador que jogava comigo ou jogador que jogou comigo. Raramente vem um jogador do time rival e te segue. Isso aí no futebol é muito raro. Hoje tá vindo um monte de jogador de vários times me seguir. Por quê? Porque viram que eu já sou um ex que foi lá atrás, que hoje sou uma pessoa que posso ajudar eles daqui para frente. Então o jogo mudou. Então a comunicação digital, se eu não tivesse feita, ninguém ia saber. Ia ficar nos bastidores, ia ter que ir na porta em porta. Ô amigão, tudo bem? Tô fazendo isso. Aí é muito esforço. Então ele ajuda a acelerar essa comunicação, ajuda a potencializar. E as marcas estão sedentas para pegar os atletas e fazer negócios. Só que os atletas ficam meio refém de fazer alguma coisa ou outra. Será que eu faço uma publicidade para essa marca? Será que vai ter restrição? Será que vai dar certo? Então começa um conflito interesse do clube não deixar, o jogador querer, e ele acaba ficando, deixa quieto, vou só postar a fotinha mesmo de jogo. Mas é uma pena, porque tem muitos jogadores aí, sei lá, pega o Gabigol, que é um fenômeno, na minha opinião, a rede social, as mais bonitas de jogadores é a dele. Poderia explorar comercialmente muito mais. Absurdamente. É muito bonito, design, vídeo, muito legal, eu gosto. Só que assim, você não vê talvez um negócio que ele pode influenciar as pessoas a fazerem algo a partir daquilo. Entendi. Fica muito refém. Já, se a gente vê nos Estados Unidos, a cultura deles, se abrir um canal de televisão nos Estados Unidos e ver a publicidade, é um monte de jogador. De sucrilhos, de tênis, de perfume. Por quê? Porque ele tem esse instinto de ser um empresário e instivar as pessoas a fazerem negócios. A gente vê marcas de roupa de atletas, de raquete de tênis de atletas. Aqui a gente não tem. A gente não tem tanto. Neymar tem
pouco ainda. Por quê? Porque às vezes é uma cultura que o brasileiro precisa saber explorar mais, vindo através do atleta, ele sendo talvez um ídolo, sendo um influenciador. Então, assim, a rede social ela tem um poder absurdo de alavancar, mas ainda é muito mal explorada no mundo do esporte ainda, muito mal. O Danilo, eu queria pegar um gancho. Ele falou dessa questão da gente ter esse hábito de empreender. Depois a gente pode ter uma parte 2. Conversa boa. Não, eu tava... Conversa boa. Não, muita coisa vai ficar sem te perguntar. Vamos fazer o 2. No Brasil, por minuto se fecham 4 empresas. Esse é um dado de 2023 e é um número extremamente altíssimo. E aí, trazendo para nossa realidade, para o nosso público que está nos assistindo, para o nosso aluno, você falou que já empreendeu, você teve empresas, tem empresas. Qual que você entende que é a maior dificuldade de se empreender? Eu não diria nem só no Brasil, porque eu já sei que existe uma realidade muito grande entre outros países e o Brasil. Mas qual a dificuldade que você entende hoje de empreender? E se você pode falar um pouco dessa sua trajetória empreendendo, porque muita gente acha que quem empreende não vai cair. E a gente pode pegar o caso da própria Fateste. O Gilmar já faliu alguma empresa, o Daniel já teve empresas que não deram certo. Então, assim, as pessoas também têm essa visão do, se eu cair, é para sempre. Não, é cair e se levantar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que pegando esse gancho final, você pegar as histórias dos bilionários, todos em algum momento quebrou. Sim. Todos em algum momento foi corajoso. Essa é a grande virtude. Então, eu acho que, trazendo para o meu mundo, hoje, os meus maiores desafios é, de fato, entender que para designar um projeto e empreender em alguma coisa é ter tempo e alianças boas para fazer acontecer. Durante minha carreira de futebol eu empreendi, mas muito mais contando com a sorte do que com a estratégia. E isso te faz aprender. Eu tive negócios que não deram certo, tive negócios que empataram, tive negócio que deu certo também, e tem negócio que ainda vai dar certo. Só que eu entendi o jogo do empreendedorismo, que é com tempo, com processos, e diferentemente do... Com estudo. E diferentemente do futebol, onde a empresa sou eu tenho que performar aquilo no meu corpo, no meu intelecto, na minha cabeça, eu vou lá e entrego o resultado. O empreendedorismo depende de pessoas. E trabalhar com pessoas sabe como funciona. E o jogador, ele não entende isso. Ele não entende, ele sabe cuidar dele, mas ele não sabe cuidar da empresa que está em volta dele, ele não sabe sobre leis trabalhistas, sobre uma trabalhista, sobre, sei lá, o que é ROI, o que é CAC. Ele não vai saber essas coisas. E ele vai fazer o quê? Delegar para alguém. Então ele sempre vai ser o cara do cara que vai tocar os negócios dele. Ele nunca vai ser o cara que vai ser primordial. Eu sou o dono do meu negócio. Ele sempre vai ter que deixar na mão de alguém. Então hoje eu acho que o maior desafio realmente é você ter boas pessoas, bons projetos e ter paciência. Porque oportunidade de negócio todo dia aparece, assim, mais uns 10 no meu celular. E todos tentadores. Agora, o que é bom, você não sabe. Qual que é a pessoa que está do lado que trouxe negócio, se faz sentido ou não. Como que eu arrisco agora sem ter um contrato de trabalho. Qual que é o meu momento atual? Eu posso me permitir arriscar num negócio que, se não der certo, não vai afetar a minha crise financeira. Então, tudo isso é um jogo de quebra-cabeça que te gera, às vezes, ansiedade, receio, medo, falta de conhecimento. Afinal de contas, a gente cresce sem saber muito das coisas. E essa bolha fora do futebol, cara, é uma bolha de suor. Não é fácil. Então eu fico agoniado para os meus negócios estarem demorando para acontecer, e mais agoniado ainda porque eu sei que tem um monte de jogador que não tem noção do como que é isso, e vai chegar o momento dele fazer e não vai ter ninguém para ajudar. Então eu quero ser essa pessoa que vai ajudar eles a fazer bons negócios daqui para frente. Legal, muito bom. E se você fosse dar um conselho, se eu falasse para você assim, cara, eu tô pensando em montar um negócio na cidade de Paranavaí ou em São Paulo, Maringá. Se você fosse dar um conselho para um empreendedor novato, tá? Conselho curto, de 1 minutinho, o que você falaria para um cara que vai dar um start? Ele tem capital, tá com vontade de fazer alguma coisa, e ele chega para você e fala, eu vou montar isso. O que você falaria? Eu, assim, tem uma frase que o Flávio Augusto me falou uma vez numa palestra, e ele falou assim, que ele costuma perguntar para 3 pessoas diferentes sobre aquele mesmo negócio. Se as 3 pessoas derem uma opinião parecida, ele gera mais confiança de avançar com os consultores. Então, se eu tiver a fim de montar uma barbearia, eu falo assim, cara, eu tô a fim de montar uma barbearia, o que você acha? Deixa eu tomar uma cerveja. Cara, acho legal. Aí eu pergunto para você em outro momento, falo, cara, não sei, Danilo, ó, tem um monte aí na cidade. Aí eu pergunto pro outro, falo, cara, eu tive e não deu certo, não é bem assim. Opa.
Eu tive 3 opiniões de pessoas aleatórias do mercado que já me deu um feedback estranho. Então, acho que essa é a primeira opção que eu, nos meus negócios, eu sempre faço isso. Eu tenho os meus consultores financeiros, eu tenho os meus consultores de gestão, tenho parte familiar. Eu sempre pergunto para um ou outro, e às vezes sou até como uma fofoca. Cara, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Às vezes é para extrair um feedback para me ajudar no próximo passo. E não agir por impulso, como eu já agi. Eu agi por impulso para ter um negócio e eu contei mais com a sorte do que com estratégia. Então, ter dinheiro é maravilhoso. Querer fazer algo, mais ainda. Agora, agir sem conhecimento, sem capacidade, sem ter pessoas próximas, sem fazer um estudo de viabilidade, sem entender projeções do cenário, se faz sentido ou não, aí é loteria. Aí eu não aconselho porque eu já vivi na pele e não deu certo. Né? Faria de novo? Se eu levar para o lado de aprender, você precisa errar para aprender, faria. Agora, em questão financeira, não faria de novo. Então, eu acho que pergunte para 3 pessoas aleatórias sobre o que você está pensando em fazer e escuta. Se as 3 opiniões derem positiva, vai para uma pessoa mais especializada, um consultor, parte de finanças, um contábil. Joga as cartas na mesa. Não adianta querer, às vezes, guardar o potinho de ouro para ninguém saber e você fazer e falar, eu sou o novo Elon Musk e faço o foguete da ré. Pô, não é muita loucura, não precisa. É muito diferente. É muito, O cara é muito diferente. Não pode... Então não dá para ser tão assim, disruptivo. Sim. Cara, vai passinho. Às vezes uma pessoa quer fazer com você, dividir o risco. Né? Então eu penso muito nessa questão. Legal. Uma vez me chamaram para empreender, né? E eu falei, puta, não é a minha área. Eu nunca fiz isso. Eu tenho capital, mas eu nunca fiz isso. O que eu fiz? Eu fui estudar o assunto. Aí eu fui em 3 cidades diferentes que existia esse produto à venda. E em 2 delas, o dono do negócio não me aconselhou a entrar no negócio. Pronto. Né? Em 2 delas. Uma em Toledo, uma em Umuarama e outra em Campo Mourão. E aí o cara falou, cara, eu tô querendo vender o meu. Olha só. Aí eu não entrei no negócio. Já teve resposta. Não, e a galera que tá assistindo vai ficar super curiosa pra saber o que é, porque vai que a pessoa tá querendo montar a mesma coisa. Mas você vê, você fez sem saber, você fez isso. Você foi, conversou com 2, 3 pessoas e falaram assim, 2 falou que não dava certo e já foi a resposta perfeita. Sim. Acabou. Foi isso aí. É isso aí mesmo. Ô, João, nós temos parte que terminar. 2? Ó. Parte 2? 34 minutos, cara. O Danilo fala pra Não caramba. dá 34 não, eles Esse estão reativando o... Tinha que ser professor, cara. Eles estão reativando fala o timer ali. Demais. Vamos para a parte 2. Ganhou de mim aí. Então vamos. Parte 2. Danilo, vão ser perguntas rápidas, Tá bom. Curtinhas. bate pronto ali. Bora fechar. Tá. O último livro que você leu? O último livro que eu li Você ia falar Café com Deus Pai porque eu leio toda manhã, não. Pensa em Riqueza. Legal. Legal. Napoleão Hill. O último filme. Último filme. O que ganhou o Oscar Não, agora? o último filme não. Não. Um filme. Um filme? Um filme que Caramba. marcou o Danilo, assim. Que marcou? Invasão corintiana. Que? Aquela de toque. Chegaram em invasão corintiana, desculpa. Filme assim que marcou. Eu não vou lembrar o nome, é do Will Smith com o filho, 7 dias, 7 noites. Legal. 7 dias, 7 noites. Aqui tem uma pergunta que é o time que você torce, mas como a galera já imagina o time que você torce, inclusive a gente veio fardado, Aí fica a farda aqui pra provocar. eu vou perguntar pra você qual era o mais resenha do elenco, do seu elenco, na época que você jogava no Corinthians. Jadson e Emerson Sheik. Putz, mas aí os dois são resenha pra caramba. Principalmente o Sheik. Deve ser muito, né? Muito. Qual que é uma mania chata do Danilo? Mania chata? Horário. Eu sou extremamente chato com horário. Falou 2 horas, eu tô 2 horas. Falou 1h45, tô 1h45. Falou 5. E se eu... Minha esposa fala, calma, você não precisa mais cumprir horário. Às vezes, aniversário é 7h30. Eu quero dar 7h30. Ela, mas não tem ninguém. Eu falo, não, 7h30, 7h30. Porque no futebol, Eu também. 1 minuto. No Corinthians, 1 minuto de atraso era R$100. Então eu sempre fui muito disciplinado com horário. Então eu sou chato com isso aí. Às vezes eu me irrito. Porque eu queria dar uma... Não consigo. Você tava no dia que o Sheik chegou de helicóptero lá? Não, foi antes. Eu tava, mas eu tava por outros motivos. Chegou de helicóptero. Eu vou contar um negócio pra você. É. Agora, aproveitando, já que tá no momento de descontrair, de fechar. Ninguém tá assistindo. Eu tava em São Paulo uma vez com um amigo, o Gilmar, e aí eu falei pra ele, era 15 para as 9 da noite, o Corinthians ia jogar 9h45 com o Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. E eu falei pra ele, eu vou no estádio. Ele falou, você tá maluco, cara? Você não tem ingresso? Você é louco? Olhei, 9h45, eu tava
na Marginal Pinheiros, eu falei, pô, tem o trem, passa aqui do lado, eu vou ali, eu troco, pego o metrô, vai... Eu falei, dá tempo. Ele falou, eu não vou. Eu falei, eu vou sozinho. Parti. Cheguei lá, subi na escadaria da arena, já escutando o hino tocando lá dentro e tal. Aí fui correndo, não tinha ingresso, cara. Nossa! Aí uns cambistas oferecendo ingresso, eu com medo de comprar ingresso falso. Eu fui, cara, fui lá na bilheteria. Onde tem? Não, o cara falou, tem atrás do gol na organizada. É nada. Eu nunca tinha ido lá, eu só ia sentadinho, bonitinho, na cadeirinha. Fui lá. E aí? Naquele dia você meteu um golaço, eu ia falar. Cara. Assim, foi 18. Eu tava atrás do gol. Foi daquele lado ali mesmo. Daquele lado do lado do shopping ali. Eu fiquei bem no cantinho, assim, cara, meio de bico, assim. Eu entrei correndo, cara. 5 minutos depois você meteu um golaço. Eu tava lá. Foi pra final. 2-1. 2-1. Eu estava naquele dia. Que legal. Lá. Só pra descontrair aqui. Fala aí, João. Saudades. Ô, Danilo, então... Não, da sua última foi... depois da minha última. Isso. Se você pudesse colocar uma frase em um outdoor, onde todo mundo passaria, ia ler, que frase que você colocaria, o que você falaria para as pessoas que é algo que elas têm que levar para a vida? Um conselho. Tá, vou tentar fazer uma frase. As pessoas buscam motivação para fazer algo. E na minha opinião, motivação ela é feita de ação. Ou seja, faça, não espere ser motivado para fazer. Porque muitas pessoas esperam vir aquela motivação do céu para começar a fazer. Não, faça. Simplesmente faça, depois as coisas vão aparecer. Animal, hein? Legal. Danilo, vou agradecer, antes de fazer a última, foi muito legal falar com você, ver tudo que você construiu, cara, o que você fez, o que você está fazendo, né? O que você fez como atleta. Sim. E agora está fazendo como homem, como empresário, como alguém que vai deixar um legado por muito tempo e, detalhe, sem prazo de validade. Isso é muito bom, muito cara. Doido. Daqui 20, 30, 40 anos você pode estar fazendo isso muito bem ainda. Então isso é muito legal. Parabéns aí por esse trabalho. Mas eu queria encerrar com uma pergunta assim que eu sempre gosto de fazer para deixar as pessoas pensando um pouquinho no que ele fez, no que ele deixou de fazer. Se você fosse dar um conselho para o Danilo aquele Danilo que foi meu aluno, lá no colégio, Danilo de 15, 16 anos, se você fosse dar um conselho para ele, num sonho, falar como Danilo lá de 15 anos, o que você falaria para o Danilo? Nossa, é engraçado que hoje eu gravei um vídeo exatamente sobre isso. Eu costumo pensar assim, que teve muitas coisas na minha vida que aconteceram e tiveram que acontecer. Momentos ruins demais e momentos bons demais. Só que para mim tudo serviu de aprendizado. Então, eu falar para você que eu faria tudo novamente, talvez uma coisinha ou outra mudaria. Mas eu acho que um dos meus arrependimentos é que eu fiquei quase 10 anos na Europa e eu não soube aproveitar ela do modo de investimento como hoje eu estou no Olhar Investimento. Então, se fosse lá atrás, eu falaria, Danilo, segue tua vida. Igual meus pais falavam, vai, se der errado você volta. Simples. Eu sempre fui com essa frase estampada. Vai ganhar o mundo. Se der errado, você volta para casa. Então eu sempre tive tranquilidade. E quando eu fui ganhar o mundo, eu vivi intensamente todos os lugares que eu estava. Porém, na Europa, eu sinto que eu deixei uma lacuna aberta. Eu precisava ter feito algo a mais, eu precisava ter subido um pouco de nível, porque eu tive isso aqui para subir de nível. Eu tive isso aqui para chegar numa seleção da Itália, chegar no grande clube. E eu só não fui por vaidade de empresário. E isso me chateia. Isso me prende um pouco. Então, eu poderia ter usufruído muito mais a Europa. Ter comprado um apartamento, ter feito investimento. Ter ousado mais. Ter ousado mais. E eu não. Eu fiquei muito apegado ao câmbio. Não, vou comprar no Brasil porque eu recebo em dólar. E hoje eu falo, se eu tivesse comprado um negocinho lá, se eu tivesse feito isso. Então lá atrás, quando eu saí de Paranavaí com 16 anos, eu falo assim, faça a mesma coisa que você vai fazer. Porém, explore um pouco mais a Europa. Lá na frente, o tempo vai dizer que quando você sair da bolha, você vai ver que o Brasilzão é diferente da bolha que você vive no futebol. Que essa é a verdade. O jogador não sabe como que é o Brasil. As leis tributárias, não sabe. Ele vive na bolha ali de fama, dinheiro, idolatria. E quando ele sai, ele fala, meu Deus, é assim? É assim? Vou ter que ser um CLT? Vou ter que pagar esse tributo? Se eu separar é isso? É assim que funciona? Para empreender é isso?
27,5%. O cara ganha muito, aí o 27,5% não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença. Aí quando ele vem para ser CLT é diferente. É diferente. É diferente. Então, isso é um choque. Isso Verdade, é um choque. verdade. Isso é um choque. Então é basicamente isso. Então, obrigado aí pelo tempo, cara. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo. Né, João? Foi muito É legal, isso aí. não foi? Danilo, obrigado. Sucesso na sua carreira. Parabéns pelo projeto, por esse... Eu falo que é um projeto empreendedor, mas tem um lado muito social, né, cara? Sim, que é você ajudar essa galera. Eu vi um vídeo do Ronaldo falando que poucos atletas, depois que param, eles conseguem ter alguma coisa para se manter. Então, Após 5 anos de aposentadoria, 90% perde seus investimentos. patrimônio. Olha, cara, é absurdo. Muito alto. É absurdo. Então, o trabalho que você está fazendo, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Precisa-se disso, não só os atletas, a pessoa que quer empreender, os amantes por empreendedorismo, eles precisam de um norte, de um caminho. Então, legal o trabalho na sua rede social. Já fica aí a dica para os nossos alunos. Sigam o Danilo nas redes sociais. Qual a sua rede social? Fala pra galera. Danilo Velar. Danilo. Imaginei. Então é isso aí. Danilo Avelar. Obrigado, Danilo. Obrigado Valeu. mesmo. Obrigado, João. Obrigado, Parabéns professor. pelo trabalho. E outro dia a gente faz o número 2. Estou à disposição. Vamos ter o número 2. Vamos, 2, 3 e a gente vai falando sempre e vai Corinthians. Beleza. Isso aí, antes, aonde achar o seu podcast? Que você falou que tá com o projeto podcast. Ainda No não lançou, vai ser no YouTube, no canal do YouTube. É um projeto que chama Divan. As pessoas sintonizarem, eu tenho aquelas vans personalizadas, aquelas jet van. E o podcast é dentro da van, onde eu pego o atleta na casa dele, levo ele até o centro de treinamento e ali a gente vai tendo uma troca Durante o trajeto. diferente. E Exatamente. qual a previsão? A previsão é pro meio do ano. Já tem o projeto piloto Show. e o primeiro convidado. A gente vai lançar e a gente ajuda a divulgar. Show. Valeu. Galera, então é isso. Até abraço. semana que vem com mais um Bora Falar de Negócios. Valeu! Valeu.